fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. A mensagem de hoje está titulada homem segundo o coração de Deus. Homem conforme ao coração de Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51, vamos a dar lectura aos versos 1 ao 4 e depois do verso 9 ao 11. Salmo 51, versos 1 ao 4, diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Verso 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Hoje quero falar com vocês sobre um homem que mereceu um elogio do Senhor e que talvez muitos de nós gostaríamos que Deus nos dissesse o que ele falou. Um homem segundo o coração de Deus. E obviamente estou falando de Davi, o rei Davi. Deus disse isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus nunca se arrependeu de ter dado esse título para Davi. Mas eu gostaria que nós possamos nesta tarde, possamos revejar a vida de Davi. Um guerreiro que liderou as conquistas militares. Aquele que fundou a capital de Israel, que foi conhecida como a cidade de Davi. Aquele que trouxe de volta a arca para Jerusalém. Lembram que já temos falado disso? A arca simboliza a presença de Deus. E ele trouxe para casa. E ele dança quando a arca chega a Jerusalém. E se nós tivéssemos que procurar um adjetivo humano para Davi, e não aquele que Deus dá para ele, um homem segundo o coração de Deus. Se nós tivéssemos que buscar um adjetivo humano para ele, eu poderia dizer que Davi é extrovertido. Por quê? Porque Davi é um homem que diz o que ele quer dizer. Ele sempre fala. Ele não sai por aí dando voltas. Não, ele fala diretamente o que ele quer dizer. Quando vai ao campo de batalha, sendo ainda muito jovem, e ele vê aí a Golias, você consegue ver o perfil de Davi. Mas quem é essa bola de gordura? Não, ele não falou essas palavras. Mas ele falou: quem é este homem incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivente? Ele falava diretamente. Ele era um rapaz, era um gigante que estava ali ao frente. Quem está ameaçando ao exército do Deus vivo? Os irmãos falam para ele: cala a boca, pirralo, vai, reparte o pão, o queijo que o teu pai mandou. Nós estamos no exército, você não, somos nós. Mas quem é ele para desafiar? Quem era ele? Era um simples pastorzinho de ovelhas. Mas era um valentão.
era totalmente diferente. Por quê? Porque ele é expressivo, diz tudo o que ele sente. Por isso, quando Davi escreve poemas, escreve salmos, que nós cantamos os dias de hoje. E quando estava preparando aqui esta mensagem, estava pensando, qual seria o momento em que eu gostaria de colocar a Davi para que eu pudesse começar a história de hoje, do porquê ele ganhou o título de ser um homem segundo o coração de Deus. E este é o momento que eu escolhi. É tão real como tudo que acabei de contar para vocês. Neste momento, na história de Davi, Davi parece ter mais de 60 anos quando vemos esta parte da história. Ele está com os ombros caídos, a cabeça baixa, ele está curvado, arrasta os pés como um velho, e ele faz pausas frequentes no seu caminhar, mas não porque a colina seja íngreme, mas porque ele precisa chorar muitas vezes. Eu quero que você possa imaginar a ele. Pensa a Davi nessas condições. Agora ele não tem coroa, ele não tem casa. Um dos seus filhos, chamado Absalão, acaba de tomar o palácio à força, num golpe de Estado. E ele, Davi, o grande conquistador, aquele que não teme a nada, ele não quer enfrentar o seu próprio filho e ele decide fugir como um criminoso. Olha o que diz a Bíblia, 2 Samuel 15, verso 30, a primeira parte. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Agora você consegue ver? Faz essa imagem de Davi na tua mente, na tua cabeça. Não é o monarca, mas um homem que parece um mendigo, com um capuz na cabeça, está descalço, curvado, e também aqueles que o acompanham, seus oficiais, a sua comitiva, que não são muitas pessoas. A Bíblia fala de histórias dos homens valentes de Davi. E eles estão juntamente com Davi e eles também estão chorando. E eles choram por quê? Porque veem ao seu líder quebrado. Veem ao seu líder dizendo, não aguento mais. E essa angústia envolve a todos eles. Tem passado 14 anos desde que Davi seduziu uma mulher chamada Batseba, Betsabé em espanhol. A Bíblia diz que nos tempos em que os reis vão para a guerra, este rei Davi decidiu ficar no palácio, na solidão do palácio. E ele caminhava por um terraço, e o terraço adjacente, uma mulher toma banho de espuma. Obviamente, ela está nua. Talvez a mulher soubesse que de onde ela estava se banhando, o rei poderia vê-la e o estava seduzindo. Mas talvez isso seria muito sexista. Talvez a mulher não saiba nada. Talvez ela seja ingênua, tomando banho ali no terraço. Tanto faz. Davi permanece sem desviar o olhar desta mulher. E ele a seduz, leva para a cama
e manda matar o marido. Resumo da história. 14 anos desde que isso aconteceu. E agora já passaram 13 anos desde que ele andou descalço pela montanha, desde que um profeta chamado Natã lhe disse: você pecou contra o Senhor. E aquele profeta não sabe como fazer entender que o rei, que Davi, ele errou. E então o profeta usa uma parábola de um homem e disse: um homem tinha muitas ovelhas, mas cobiça a única ovelha do seu vizinho. Davi, ao escutar essa história, ele fica furioso e diz: quem fizer isso deve morrer. E Natã disse para ele: esse homem é você, porque você pecou contra o Senhor. 13 anos se passaram desde que ele foi confrontado e desde que Natã lhe deu uma sentença. O profeta lhe disse: Deus te perdoa por aquilo que você fez, mas você não morrerá. Mas a espada nunca sairá da sua família. Será uma família que viverá momentos tristes e angustiantes. Você acabou de abrir uma porta para o inimigo e sua família sofrerá. Essa foi a sentença que deu o profeta Natã para Davi, depois que ele pecou com a mulher. Eu me pergunto se Davi se lembra dessas palavras que o profeta deu para ele, enquanto ele está agora caminhando pelas montanhas, triste, encurvado, com a cabeça coberta, descalço, diz a Bíblia. As coisas não têm corrido bem. E são talvez como alguns daqueles que estão aqui ou aquele que nos está assistindo pela internet. E talvez está dizendo: pastor, agora que você disse isso, eu sinto também que as coisas não têm corrido bem comigo nos últimos anos. Também eu posso me colocar nessa montanha, com os pés descalços, a cabeça coberta, chorando. Todos os dias parece tão difícil para mim. Literalmente como a ladeira que Davi está subindo. Eu gostaria de fugir, mas não posso. Não sei para onde eu poderia ir. Talvez alguém está pensando isso. Mas deixe-me continuar falando sobre o homem segundo o coração de Deus. Há histórias tristes, desenterradas na família de Davi. Porque a Bíblia narra que Davi tem vários filhos, mas demais diferentes. Porque Davi tem muitas esposas, concubinas. Um de seus filhos se chama Amnon. E Amnon se sente atraído por sua meia-irmã, chamada Tamar. Tamar, ela é virgem, nunca esteve com nenhum homem. E Amnon tenta seduzi-la. E ela disse, não faça isso, você é meu irmão. E Amnon contesta, não, tecnicamente não somos. Somos do mesmo pai, mas de mais diferentes. Tamar recusa. E um dia, Amnon entra no quarto da Tamar e abusa dela, estuprando-a, violando-la à força. Tamar tinha um vestido colorido, rasga o vestido, porque o vestido colorido significava que ela era virgem.
E agora ela perdeu a inocência. Agora ela perdeu a virgindade com o meio-irmão, Amnon. Ele usa ela, como muitos homens hoje em dia, depois de usá-la, se livra dela como uma boneca usada. E olha o que diz a Bíblia, 2 Samuel, capítulo 13, verso 21, nova versão transformadora. 2 Samuel 13, 21. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. E é a última coisa que a Bíblia diz em relação a Davi sobre este incidente. Ele ficou furioso. E depois segue para outra história. Ele só ficou furioso, ficou bravo. Talvez gritou 2, 3 vezes. Como um pai brasileiro, como um pai latino. Mas não fez mais nada. E também não fez nada com a Tamar. Tamar precisava de um pai que pudesse consolar, ajudar a ela. Mas a única coisa que Tamar conseguiu de seu pai foi silêncio. Um vazio foi deixado dentro dela. E esse vazio foi preenchido com seu outro irmão, Absalão. E Absalão disse para Tamar: eu vou vingar a sua virgindade. Eu vou devolver a sua dignidade de mulher. Então Absalão prepara uma festa, convida a seu meio-irmão Amnon e espera que ele fique bêbado. E quando Amnon estava bêbado, o apunhala pelas costas e Absalão fuge. Então, olha que família temos. Temos uma família onde há incesto. Onde há uma filha estuprada, violada. Um filho morto. Um palácio em estado de choque. E agora, um assassino em fuga. Olha, isso é pior que os filmes de suspense da Netflix. Mas é a realidade. O que está acontecendo na casa de Davi. E a Bíblia diz que Absalão fuge e se esconde na casa do avô durante 3 anos. Se casa, tem filhos, e Davi nunca conseguiu conhecer aqueles 2 netos. Davi nunca conhecerá os filhos de Absalão. Absalão disse para seus filhos: vocês não têm avô. Porque Absalão tinha um ressentimento muito grande no seu coração. As pessoas reconhecem que ele é filho do Davi, do rei Davi. E perguntam: por que você não vai e conserta as coisas com seu pai? E ele disse: ele não é pai. Meu irmão estuprou minha irmã. E ele estava simplesmente ocupado com as suas conquistas, compondo salmos, matando filisteus. Não, ele é um pai terrível. Ele não é o meu pai. Ser um grande guerreiro o fez pagar o preço de perder a sua família. E Absalão começa então agora a se levantar. E ele fala para as pessoas: eu poderia ser um rei mais justo. E começa a conquistar os corações das pessoas. Alguns deles o seguem. Ele construi um exército, levanta um exército e agora dá um golpe contra o pai. Agora Absalão vai pelo trono. Ele quer tudo. E Absalão passa pelo palácio
E Davi sente que não vai brigar com um filho mais. Já tem bastante na sua família. Perdeu um filho assassinado, uma filha estuprada. Então não quer agora ir contra Absalão. Então são os oficiais que estão na volta do rei Davi, que vão resolver o seu dilema. Eles dizem para Davi: Davi, você não pode fazer nada. Você não pode pensar, porque você está bloqueado ali a sua mente, a sua cabeça. Nós resolveremos isso. Nós faremos isso por você. E então, um dos principais oficiais, o segundo, diz a Bíblia, no comando em Israel, enfiou 3 lanças no coração de Absalão, que ele fica ali pendurado em uma árvore, emaranhado os seus cabelos entre os céus e a terra. E assim morre Absalão. Então vão com a notícia para Davi: Davi, Davi, o assassino já está morto. Agora Absalão também está morto. Davi volta para o palácio e é a primeira vez que ele clama por alguém da sua família. E ele começa a gritar: Absalão, Absalão, quem me daria o privilégio de estar morto no seu lugar? Que palavras! Palavras que saíram do fundo do coração de Davi. Ele quer morrer. Ele quer ficar no lugar do seu filho. Vamos ler 2 Samuel 18, verso 33. Quem me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalão, hijo mío, hijo mío. Ele sente que uma parte dele também deve morrer com cada filho que enterra. Na verdade, nunca um pai ou uma mãe deveria enterrar seus filhos. Mas Davi já viu muitos túmulos dos seus próprios filhos. E eu vejo Davi, neste momento, subindo a montanha, subindo aquela colina íngreme. Vejo aborrecido, triste. Davi perdeu a alegria. Davi não tem mais alegria no seu coração. E deixa-me te dizer isto: quando você perde a alegria, nada do que você está fazendo faz sentido a você. Quando você perde a alegria, por mais que você procure, trate de fazer coisas, não vai encontrar sentido. Talvez você já conheceu muitas pessoas, ou algumas pessoas, em qualquer ramo, em qualquer profissão, que não tem alegria. E para eles não tem sentido o que estão fazendo. Davi perdeu a alegria, que não é a mesma coisa que a felicidade mundana. A alegria do Senhor é aquela que acaba te dando força. A alegria do Senhor é aquela que te dá energia para acordar todos os dias. E Davi disse: torna-me a dar alegria. Preciso a alegria. E quando o profeta Natã diz para ele: você pecou contra o Senhor, Davi nunca duvidou da sua salvação. E nota isso porque não é uma questão menor, pequena, é muito importante. Davi não disse: não tire a minha salvação, não quero ir para o inferno. Não, ele não disse isso. Ele disse: torna a dar-me a alegria. Devolva-me, Deus, a alegria de ser salvo.
Ele sabia que poderia se sentir salvo, mas sem a alegria, ele não poderia desfrutar dessa salvação. Deus, torna-me a dar alegria, porque eu preciso voltar a ter paz no travesseiro quando vou a dormir, para voltar a ser feliz. E como Davi recupera sua alegria? Salmo 51, versos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi tem consciência que a transgressão é violar o limite que Deus tem colocado. Davi tem consciência que o mal é transformar algo belo em algo feio. Davi tem consciência que o pecado é uma ofensa contra Deus. Mas Davi precisa recuperar a alegria. E que é o que ele faz? Ele escreve o Salmo 51. Ele escreve o Salmo 51. A vida de Davi é dividida em duas partes. Antes do Salmo 51 e depois do Salmo 51. Em verdade, Davi deveria ter terminado os Salmos no número 50. E não continuar mais. Porque um homem com as mãos cheias de sangue e adultério não deveria continuar escrevendo salmos. Porém, ele escreve o Salmo 51, e depois eu encontro o 52, e o 53, e o 54, e continuo, e vou ao 100 e alguma coisa, e Davi continua escrevendo. Alguém deveria dizer para este homem que ele não deveria mais escrever, que ele deveria se afastar dos caminhos do Senhor por tudo aquilo que ele tem feito. Mas Deus disse: ele é um homem conforme ao meu coração, segundo o meu coração. O que torna um homem segundo o coração de Deus? Então Davi, quando escreve aqui o Salmo 51, ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E escreve todo este salmo precioso. Ora, eu não sei se você é meticuloso. Espero que sim. Porque se você fosse meticuloso, no começo de cada salmo tem algumas letras minúsculas. E como nós não gostamos de ler as letras pequenas, quando fazemos um contrato, temos que ler as letras pequenas. Bom, em cada salmo tem umas letras pequenas. E no Salmo 51, ele diz o seguinte: Salmo de Davi para o músico Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído a Batseba. Em outras palavras, ele é confrontado, ele é consciente do seu pecado. E em vez de ficar com a mirada perdida e dizer: eu falei ao Senhor, eu não posso mais adorar, o que Davi faz? Ele começa a adorar. Ele começa a cantar uma música, ele começa a escrever o Salmo 51. E ele diz: Senhor, ainda eu te amo. Esse é Davi. Esse é Davi. E é como se Davi estivesse dizendo: Senhor, eu quero ser honesto contigo. Talvez eu não serva como rei.
O Senhor está certo. Eu sou a pessoa errada. Eu não sou melhor que Saul, não, Senhor. Acho que o Senhor desperdeceu a sua unção sobre mim quando veio o profeta a ungir a minha cabeça com azeite nesse tempo. Como pai, Senhor, eu sou terrível. Meus filhos me detestam. A minha filha me odeia. Tenho filhos mortos. E os que estão vivos não querem saber nada de mim. Como marido, as minhas mulheres me toleram porque eu sou o rei. Mas se elas tivessem a chance, elas iriam embora para o seu próprio país se pudessem. Senhor, sou um homem solitário, triste, descalço, com a cabeça coberta, numa colina ascendente. Deus, perdi tudo. Mas o Senhor sabe que quando o Senhor me encontrou, eu era um garotinho que só sabia cantar. De vez em quando defendi as minhas ovelhas de ursos e leões, de qualquer predador. Mas Deus, sei cantar. Isso é algo que é inato em mim. Desde que eu estava no ventre da minha mãe, eu sei cantar. Então, Senhor, eu vou pegar meu violão e cantarei novamente. Talvez eu não possa ser um rei, mas ainda eu posso cantar. E ele pega seu violão e ele começa a cantar. Talvez essa música não estava em esses tempos, mas eu imagino que ele cantaria algo similar. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei. E as pessoas no palácio escutam a ele. O rei está cantando novamente. Porque o rei cantava depois de uma derrota ou depois de uma vitória. O rei cantava quando ele tinha em seus braços seu filho morto, o filho dele e da Batseba. Ele cantava, sempre cantava. Davi, mais que salmista, mais que profeta, mais que rei, Davi é cantor. Ele é músico. Ele sabe o que fazer. É como se lhe dissesse: Deus, talvez eu não consiga fazer tudo o que o Senhor esperava de mim. Mas apesar de tudo isso, ainda consigo cantar. Ainda consigo cantar. Porque Davi merece o adjetivo, um homem segundo o coração de Deus. Vou te contar o segredo. Está meio escondido entre as páginas da Bíblia. Davi conhecia qual era o caminho de volta para Deus. Quando você erra, quando você errou o caminho, o que te leva de volta para Deus, sabe o que é? É a adoração. É a adoração. É levantar as mãos e adorar. É levantar as mãos e clamar. Isso sempre te leva de volta para o teu Deus, para o teu Senhor. Isso irá reconectá-lo com teu Deus. Isso é maravilhoso. Eu não consigo encontrar nenhuma outra razão para Deus dizer de Davi: ele é um homem segundo o meu coração. Segundo o meu coração. Davi sabe como voltar para casa. Ele imediatamente
começa a adorar. Foi isso que ele fez depois de matar um urso, ou arrancar as suas ovelhas das mandíbulas dos leões. Foi o que Davi fez depois de cortar a cabeça de Golias. Foi isso que ele fez quando Saul o perseguia. Foi isso que Davi fez quando ele estava fora da lei e era perseguido. Foi isso que ele fez quando traz a arca da aliança de volta para Jerusalém. Ele canta para Deus e dança. É o que ele fazia quando ele ganhava ou perdia uma batalha. Ele cantou, ele cantou, ele cantou. E sabe o que Deus fazia? Deus ficava em pé, Deus ficava em pé, Deus ficava em pé ali no seu trono para ouvi-lo a ele. E poder dizer para seus anjos, e poder dizer para seus querubines, e poder dizer para seus serafins, e poder dizer para o coro superior e o coro inferior: vocês veem como se faz. Vocês veem como meu coração está comovido, porque Davi, ele nunca deixou de me adorar. Ele é um homem conforme ao meu coração. Porque cada vez que você adora a Deus, cada vez que você canta para Deus, você toca o coração de Deus. Toca o coração do Senhor. Mas não é só cantar. Como você acha que Davi se arrepende? Como sempre ele fez, sendo honesto, sendo sincero. Ele fala direto e claramente. Ele não diz: Senhor, você sabe que armaram uma armadilha para mim. Não. Ele não é Saul. Ele não busca honra dos homens. Davi é honesto. Salmo 51, versos 3 ao 4 e o verso 6, a primeira parte. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Verso 6, eis que amas a verdade no íntimo. São apenas alguns versículos do fascinante, extraordinário, inigualável, incomparável Salmo 51. Salmo 51 é rico, desde o princípio até o fim. Mas também esse salmo seria suficiente para que os religiosos quebrarem todos os outros escritos de Davi. Eu nunca ouvi a um homem clamar, orar, do jeito que Davi orou. Por exemplo, dentro desse Salmo 51, ele disse: purifica-me com hisope e ficarei limpo. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Mira, Davi é um rei, mas também Davi conhece o trabalho de um sacerdote. O que faziam os sacerdotes? Os sacerdotes pegavam uma folha de uma planta chamada hisopo, que é uma planta que eles mergulhavam na sangue do cordeiro e borrificavam lá no templo. Quando Davi está dizendo aqui neste Salmo 51, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, o que Davi está tecnicamente dizendo: eu preciso a sangue. Joga essa sangue sobre mim. Lembra-te disso. Lembra-te disso quando você estiver em apuros, quando você tenha pecado, quando você tenha errado o caminho, quando você esteja em problemas, clame pelo sangue. O sangue não expirou. O sangue, diz a Bíblia, limpa de todo pecado. Amém? Davi está dizendo: Senhor, me limpa. Me limpa.
Eu tenho escutado alguns que dizem que quando Davi pecou, ele caiu em desgraça. Não. Davi não caiu em desgraça. Ele caiu na graça. Na graça de Deus. Semana passada estávamos falando um pouquinho disso. Quando você falha, escuta isto e lembra. Quando você falha, quando você peca, você não cai em desgraça, não. Você cai na graça de Deus. O Senhor te sustenta. Lembra quando Jesus disse para Pedro, eu sabia que você ia me negar? Ele estava na graça de Deus. Deus sustentando a Pedro. Sabia que me vais a negar? Mas aqui estou. Aqui está a minha graça para te sustentar, para te suster. Quando você e eu pecamos, quando você e eu caímos, nós não caímos em desgraça, nós caímos na graça do Senhor, que nos dá uma nova chance, que nos dá uma nova oportunidade. 7 vezes caiu justo, mas o Senhor te toma da mão para te levantar novamente. Essa é a graça do Senhor. Mas eu sei que quando nós pecamos, e quando nós fazemos coisas erradas, muitas vezes o diabo coloca pensamentos na nossa cabeça, ou nós mesmos ficamos meio religiosos. E nós dizemos, mas como Deus pode me limpar, pode limpar este coração? Este coração está tão sujo. A minha mente, meu coração tem pensamentos tão indignos. Se você pensa isso, continua lendo o Salmo 51. Lê completo o Salmo 51 e aprenda a orar como Davi orou. Mira, olha, Davi não pede para o Senhor limpar o coração. Ele diz, no verso 10, não está no slide, diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não diz, vem com um pouquinho de água e sabonete e limpa, não. Deus, cria um novo coração. Deus, tu que és o Criador dos céus e da terra, tu que criaste o homem e a mulher, cria um novo coração. Este coração está sujo. E Deus, se tu crias um novo coração, eu vou te adorar, eu vou cuidar deste coração. E ele continua dizendo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Veja como Davi clama pela alegria. Ele não pode continuar a sua vida sem alegria. Ele não pode viver sem alegria. Precisa da alegria para poder viver. Depois de toda a experiência da vida terrível de Davi, ele não pede por uma melhor esposa. Ele não pede para que os filhos, os que restam, possam amar a ele, não. Ele não pede por um palácio melhor, um trono melhor. Em comparação, por exemplo, Saul disse para Deus, honre-me diante dos homens. Que tal orgulho? Mas Davi não pede isso. Ele diz para Deus, deixe-me sentir a alegria de ser salvo. Davi já sabia que a verdadeira evidência do Espírito Santo é algo que vem dentro dos frutos do Espírito Santo. E o primeiro fruto do Espírito Santo é a alegria. A alegria. Não é a felicidade mundana, não. É alegria, paz. E é o que ele reclama. É o que ele pede ali para o Senhor. A alegria para poder viver. A alegria para poder trabalhar. A alegria para poder estudar. A alegria para acordar. Essa é a alegria. Essa é a evidência do Espírito Santo. Por isso que no Salmo 51 diz, não tire o Espírito de mim. Não tire essa alegria, esse fruto do Espírito da minha vida.
Eu te pergunto nesta tarde, você não gostaria de recuperar a alegria na sua vida? Não gostaria que Deus te abraçasse novamente? Somos pecadores, sim. Falhamos a Deus, sim. E muitas vezes nós nos condenamos a nós mesmos. Mas lembra o que diz Romanos 8:1. Marca aí em tua Bíblia. Diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você ouviu isso? Diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, se você pecou, você não é menos salvo hoje que o dia que aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. Você não esgotou, nem eu esgotei as misericórdias de Deus. Porque Lamentações dizem que se renovam a cada dia. As misericórdias de Deus para ti, para mim, são novas a cada manhã. O problema é que nós somos tão desajeitados que sempre pensamos que ultrapassamos o limite da linha de crédito divina de Deus. E que depois disso já não tem mais graça. Que depois disso não tem mais perdão. Que depois disso Deus me vai tratar como o filho inferior. Não. A graça e o amor de Deus sempre estão disponíveis. E eu estou seguro que nem você nem eu temos as características de Davi. Quais são as características de Davi? Adúltero, fornicador, assassino, pai passivo. Uma pessoa com essas características, todo mundo olharia mal para essa pessoa, hoje em dia. Porém, o que faz Davi? Ele começa a escrever o Salmo 51, logo após ser confrontado pelo pecado. Depois que Natã fala para ele: você pecou contra Deus. Começa a escrever o Salmo e começa a adorar a Deus. Ouvem a ele no palácio. E um de seus oficiais disse: ele sabe como voltar para casa. Ele conhece a chave de acesso ao trono de Deus. A questão é: você conhece? Você conhece essa chave de acesso ao trono de Deus? Te pergunto, você quer recuperar a sua alegria? Quer sentir que vale a pena o esforço que você fez hoje para vir na casa de Deus? Para se conectar pela internet e assistir o culto hoje? Você quer sentir que vale a pena? Olha, não importa o quanto eu te diga, cante, ria. Talvez você vai dizer: o pastor, vou rir, ha, 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 ha. Mas depois, você sentirá novamente o quão triste, o quão pesado está o seu coração. Eu não posso, não importa quanto eu tente, que a alegria chegue ao seu coração. A menos que você mesmo adore a Deus e diga para Ele: Senhor, talvez eu não possa ser um bom pai, uma boa mãe. Talvez eu não possa te servir, Senhor. Sou um mau marido, uma má esposa. Como empresário, sou um fracasso. Como membro da igreja, oh Senhor, deixo muito que deixar, de desejar.
Se na igreja soubessem como eu vivo, talvez me expulsariam daqui. Mas, Senhor, ainda eu posso cantar. Ainda eu posso abrir o meu coração para Ti, Senhor. E assim como Davi, que nós possamos dizer: Te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu pequei, eu te falhei, eu errei o caminho, eu fiz coisas que não deveria, estou triste, estou desanimado, mas ainda tenho uma boca e ainda tenho um coração de onde podem sair palavras de amor e de gratidão a Ti, Senhor, e poder Te dizer: Senhor, eu Te amo. Por que não fica em pé e canta para Deus esta música? Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Canta para Deus, canta para Deus. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render de Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado a que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Estou seguro que o Senhor está se levantando, está escutando a tua voz, está escutando o teu cantar. E essa tristeza que talvez está no teu coração, esse cansaço no teu coração, na tua vida, o Senhor quer tirar. O Senhor quer te devolver a alegria.
Há poder no louvor. Há poder quando nós adoramos ao Senhor. E assim como dizia na mensagem, sou seguro que o Senhor está aí em pé, escutando a tua voz, escutando o teu clamor. Senhor, me devolve a alegria. E sabe, não somente a alegria, a cura. Eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando de uma cura. Uma cura física, uma cura no teu corpo, mas também uma cura no teu coração. Uma cura nos teus sentimentos, na tua mente, nos teus pensamentos. E agora mais uma vez quando cantemos, quando possas dizer ao Senhor de todo o coração: te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias. Não importa, Deus, que esteja agora doente. Eu sei que tu me vas a curar. Não importa que as pessoas na minha volta, Senhor, estão em contra minha. Tu vas a colocar um escudo ao redor de mim. Não importa, Senhor, os problemas e as circunstâncias. Eu sei, Deus, que tu vas a te levantar por mim. Es que faz como Davi nesse Salmo 51. Fala para Deus, canta para Ele. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias. Levanta tuas mãos e dile: te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Forte aplauso ao Rei de Reis, Senhor de Senhores, a Jesus, o nosso Salvador. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.